Oi, pessoal, boa noite. A gente já vai começar a live aqui. Compaixão e produtividade, né? Nesse período de quarentena. Tô colocando o título aqui para vocês, para ficar fixo. Esta live eu vou fazer com o mestre em psicologia Guga Menga, que já tá chegando aqui, já vou convidá-lo para vocês conhecê-lo. Bem-vindo todos que estão aí com a gente. Olá! E aí, Muito boa noite! boa noite para você também. Eu vou pegar o meu fone também que vai ficar melhor. Muito bem, gente. Nós vamos começar aqui a live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre compaixão e produtividade. Essa live surgiu de uma conversa que eu estava tendo com o Guga, conversa de psicólogos, né? A gente sempre fica nessa de ficar refletindo sobre as coisas. E muito sobre o quanto as pessoas estão se cobrando essa produtividade, o quanto elas estão sendo cobradas dessa produtividade, né? Nesse período de quarentena. E aí a gente resolveu fazer uma live sobre isso para falar um pouco desse assunto. Eu sou psicóloga, para quem não me conhece, tá aí pelo Instagram do Google, eu sou psicóloga, trabalho na área clínica e organizacional, né? E aí dentro do @síntese_dho vocês podem conhecer um pouco do meu trabalho. Guga, se apresente para os meus pessoais. Bom, pessoal que está entrando pelo Síntese, que não me conhece, eu sou o Guga, eu sou psicólogo, sou mestre em avaliação psicológica, trabalho também com psicoterapia clínica e com consultoria em gestão de pessoas. Sou professor universitário, então estou inserido aí no meio da educação. E foi mais ou menos isso que a Letícia disse. A gente vem trocando algumas ideias, né, em função dos atendimentos que a gente faz, dos clientes que a gente tem, e claro, da nossa observação aí sobre essa dinâmica social. E a gente quer poder debater sobre isso, o quanto essa dinâmica atual, dessa mudança e dessa alteração toda tem agravado um pouco a sensação das pessoas de competência, de capacidade, de produtividade, já que é uma cobrança muito social, né, essa dinâmica toda. Então é isso. Bora! Bom, Guga, a gente vê que tem alguns comportamentos, né, que a gente tem meio que em momentos de confinamento, né? Esses padrões de comportamento, eles meio que se repetem, né? Então, nós temos, por exemplo, dificuldade de dormir, uma maior alteração do nosso sono, né? Então, a gente tem sonhos mais intensos, entre outras coisas, né? Que comportamentos que você tem visto aí que surgiram nesse momento de pandemia? Então, você sabe que uma reflexão importante para a gente fazer, assim, né? Eu tenho, em termos gerais, se eu pudesse resumir, eu tenho visto um redimensionamento de alguns comportamentos. É como se essa situação toda de isolamento, ela exacerbasse algumas coisas que, na verdade, já estavam aí, né? Então, assim, a gente já falava de ansiedade, a gente já falava de estresse, a gente já falava de uma série de manifestações aí de saúde mental, e que nesse momento a gente tem a sensação de um agravamento disso tudo, né? Então, como você disse, acho que os transtornos ligados a sono, todos eles de alguma forma acabam afetando, porque o que o confinamento, este confinamento, né? Porque acho que a gente tem algumas variáveis para poder comentar aqui do que mudou na vida das pessoas. Acho que a primeira é a experiência de pandemia dessa geração toda, né? Que é uma experiência sem precedentes, nova para a grande maioria das pessoas. Ou seja, está diante de uma iminência, de um risco, de uma ameaça. A segunda coisa é quais são os impactos dessa ameaça no futuro. Então, toda a insegurança de futuro, de economia, política, que está um caos, diga-se de passagem, né? Uhum. E essa a necessidade de enfrentar essa pandemia a partir do isolamento social, né? Então, acho que a variável isolamento social, que a gente pode falar dela separada, ela é mais uma das variáveis que a gente está tendo que vivenciar agora. E é claro que a gente ia ter, no contexto social que a gente vive, uma afetação muito grande, né? E uma necessidade, na verdade, que a gente percebe é as pessoas precisando da sua saúde mental, dos seus recursos mentais, das suas potencialidades para superar ou para sobreviver esse período e esse processo. Então, voltando à tua pergunta, sono, a gente vê muita gente tendo prejuízos em alimentação, prejuízos em concentração, prejuízos em fatores motivacionais, em foco,
E tudo isso é o que eu falo, são componentes que já faziam parte das pessoas, mas hoje a gente tá tendo uma exacerbação, né, um redimensionamento disso tudo. Uma coisa interessante que eu acho que dá para a gente começar também a trazer é em que contexto que essa pandemia ela surgiu, né? Qual foi o contexto, assim? Porque falar que a pandemia trouxe esses prejuízos, na verdade é meio leviano, né? Assim, dizer que a pandemia é responsável por como os seres humanos estão reagindo a ela, né? Na verdade, a pandemia ela traz em si uma nova experiência, uma vivência, mas cada um vem vivenciar essa pandemia com os recursos que desenvolveu antes, né? Que aperfeiçoou antes. Então, assim, a galera tá comentando aqui, ó, tô toda prejudicada. 1, 2, 3, até o fim da live a gente bota também que a gente também tá. A gente vai falar de questões de ansiedade, de estresse, de depressão e tudo mais, mas eu acho que essa questão desse contexto é importante, né? Como é que a gente vivia antes? Como é que socialmente a gente estava vivendo esse processo, né? E aí o que a gente via? Uma sociedade já adoecida, né? Que já estava numa condição de adoecimento no que diz respeito a excesso de cobrança, a bandeira dos multitarefas, a ideia de que você deve produzir, porque é a partir da produção que você atinge social, os seus objetivos, associou esse excesso de produtividade à felicidade. Tá me ouvindo aí? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, né? Não, então, esse contexto prévio, ou seja, como é que antes as coisas estavam? E elas já estavam adoecidas num ritmo extremamente acelerado, numa necessidade de realização e satisfação imediatista das suas vontades. Uma sociedade, na sua grande maioria, pouquíssimo frustrada, ou seja, com uma baixíssima tolerância à frustração, né? E aí, diversos outros sistemas precisando repensar o seu lugar. Sistema educacional, né? Posso falar da minha própria experiência, assim. Um sistema muito voltado à produção de conteúdo, à formação do profissional hipercompetente, né? Essa estimativa de produzir pessoas de sucesso. Então a gente já vinha numa atmosfera de muita cobrança, né? Eu costumo dizer que a pandemia ela nos trouxe uma possibilidade de reavaliação de qual é o nosso próprio ritmo. De realinhamento de qual é o ritmo que a gente de fato tem condição de viver. E aí quando você tira as pessoas de uma condição de excesso e pede para que elas rapidamente desacelerem, se isolem, elas entram fisicamente nesse lugar de confinamento, mas a condição emocional e mental ainda é aquela, né? É de procurar coisa para fazer, de ter que se aperfeiçoar, de ter que aproveitar esse momento para se desenvolver, de ter que encontrar oportunidade nesse momento para quem sabe a hora que passar, sabe lá quando a gente tenha desenvolvido habilidades. E se você parar para pensar, é um processo meio que cruel, assim, né? As pessoas não estão silenciando de fato, elas não estão parando para rever valores, perceber os seus ritmos, elas muito rapidamente, até falo por experiência própria e fora do meu papel profissional, mas eu mesmo num treino social de hiperagitação, levei um período, né, de tempo para entender assim, peraí, mudou, né? O ritmo é outro, as necessidades são outras, as ameaças são outras agora. Então, quem sou eu nesse lugar, né? Quem sou eu nessa dinâmica toda? Então, para também não me alongar muito e devolver a bola para você, em resumo, para mim é isso. Esse contexto todo pandêmico, ele exacerba o que já existia, ele fortalece uma dinâmica socialmente doente que já existia, onde a gente não teve condição ou não fez a escolha de se preparar para situações assim, e agora está sendo forçado de alguma maneira a fazer todas essas reflexões que já eram necessárias e já eram vitais antes. Então é isso. Nossa, eu vou falar o que agora, Guga? Tô brincando. E é muito louco, né? Porque a gente fica nessa de sempre produzir, de sempre fazer, e a gente ignora totalmente o fato de tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Então eu acho que existem dois opostos aí do comportamento que a gente está vendo, né? A gente está vendo uma galera que está sofrendo muito, né? Está empatizando muito,
tá muito na emoção. E tem essa galera que, gente, o show tem que continuar, nós somos muito positivos, né? E essa positividade que a gente diz até meio tóxica, né? Para as pessoas que não estão conseguindo acompanhar e etc, né? E tem Então, eu desculpa acho interromper, que e tem a galera que ainda não entendeu o que está acontecendo, né? Que a gente pode nem comentar sobre sim, ela, que assim, tá sim, achando que tá tudo certo, alienada, alienada. real, bem alienada. E aí a gente passa a entender algumas coisas. Então, por exemplo, né, cada vez mais frequente perto de nós, pessoas sofrendo processos de luto, né? Então a gente está começando a sentir que pessoas próximas a nós estão deixando de viver, né, por causa da pandemia. Uhum, A gente está vendo um fechar de cerco mesmo, né? Porque por mais que eu seja hiperprodutivo, que eu tenha, sei lá, 35 graduações, não tem trabalho, uhum, né? Então uhum, a gente percebe o quanto esse sistema que a gente tem de produzir desenfreadamente, como se os recursos fossem ilimitados, ele não serve mais, né? uhum, Então eu acho que essa percepção, ela é muito cruel no sentido de que a gente sempre viveu assim, né? Então isso vai gerar uma readaptação de vida, né? De tudo que você sei, considerava certo e errado, que vai se ressignificar a partir disso, né? E eu uhum, falo ressignificar não numa posição de positivismo, né? Nossa, né? Ai, ainda bem que isso é uhum, horrível, né? Isso é uhum, extremamente, nossa, escroto demais, né? uhum, Mas no sentido de que a gente vai se adaptar a novas realidades, porque a forma como a gente estava vivendo, ela não é sustentável, uhum, né? Então, a gente precisa reaver como a gente está vendo o nosso mundo, o nosso lugar de ser, como você falou, a nossa existência, né? Nós somos o país com o maior índice de ansiedade, então, assim, por que estamos tão ansiosos, né? Então, como você disse, só evidencia que a gente já não estava bem, né, digamos assim, e que o nosso modelo de vida é uhum, insustentável. E aí a gente vê, assim, que nesse momento, que talvez fosse um momento de introspecção, as pessoas começam a se cobrar e também as pessoas estão sendo cobradas, porque algumas pessoas que estão trabalhando em home office estão sendo extremamente cobradas a trabalhar como se nada tivesse acontecendo, né? Então a gente sei, fica pensando o quanto a gente está emocionalmente desligado do mundo, né? A gente pegou para viver uma parte da nossa vida ali, uma parte material, uma parte produtiva, e se desligou emocionalmente de todo o resto, né? E a gente já fez isso antes, né? A gente fez isso com as nossas florestas, com os animais, com a nossa relação é, é, mais naturalista que a gente tinha, né? A gente se desligou, se distanciou. E agora me parece que a gente faz dois movimentos, né? Então tem a galera que super não quer se distanciar emocionalmente e a galera que está se distanciando emocionalmente de nós mesmos, né? Como espécie. Assim, coisa muito estranha, né? Muito uhum, esquisita. Assim. uhum. Esses comportamentos, né, que a gente já tinha, Guga, que eram relacionados à depressão e ansiedade, né, que a gente citou aí, que foram potencializados e tudo mais, né? Isso também ajuda muito no quesito procrastinação, não é verdade? Uhum, uhum. A gente vai ter que observar que, na verdade, tudo que se refere à disfunção emocional, seja ela qual for, né, a gente sabe disso, ela de alguma forma afeta a adaptação e o funcionamento do organismo como um todo, né? E a Uhum, procrastinação dentro disso tudo, como sendo uma tendência de deixar para depois, de não concluir tarefas iniciadas e tudo mais, ela tende a ser um prejuízo, principalmente para essa sociedade que de alguma forma estabeleceu que o modelo ideal de vida é o modelo de ascensão, é o modelo ascendente, né? uhum, É essa ideia de que a vida é um trajeto onde você se desenvolve a partir do menos para o mais, né? Do consumo, do ter, do alcançar, do desenvolver. E aí a procrastinação, ela entra como um grande vilão desse processo, por quê? Porque ela atrasa essa ascensão, né? Eu te uhum, falo, né, Letícia, particularmente, quando as pessoas vêm buscar ajuda para isso, né, elas falam assim, não estou conseguindo terminar o que eu começo e tudo mais. É claro que a gente tem um componente aí disfuncional em alguns casos, mas na verdade, muitas vezes é essa dinâmica de procrastinação que está evidenciando naquele sujeito que ele está vivendo de acordo com um ritmo que não é o dele, de um uhum, funcionamento que é muito mais uma cobrança social, dessa idealização de modo de se viver,
do que de fato coerente com aquele organismo. Então, a tendência é que se você trabalha para que ele cumpra tudo isso, para que ele rompa com essa procrastinação, você vai encontrar esse sujeito lá na frente adoecido por outros motivos, né? Por excesso, por estresse, por ansiedade. E A aí procrastinação é um sinal, né? Na verdade, é um sinal vermelho, né? Exato, então todos os sintomas eles podem ser compreendidos quando a gente faz a leitura, né, da integralidade humana, de olhar para os seres humanos de uma forma integral, como sendo um alerta. Então, quando uma pessoa se percebe, olha, eu não estou dando conta da minha demanda de atividade, a gente vai precisar entender. Você não está dando conta porque você está com alguma dificuldade ou porque as suas demandas estão além do que você tem condição de fazer? Por isso que, trazendo para a dinâmica da pandemia, a gente vê que as pessoas elas estão tentando encaixar o antigo no novo, elas estão tentando colocar aquele modo de vida nesse modelo de vida que a gente está tendo que viver, né? Porque o grande prejuízo da pandemia é isso, é a nossa ausência de escolha. Ia ser muito legal se a gente tivesse feito essa escolha de fato sem uma pandemia, né? Ia ser sensacional para a sociedade em todos os aspectos, ambiental e tudo mais. Mas não, a gente não fez essa escolha. A gente está sendo forçado a fazer isso, mas é agora a oportunidade, então, já que, né, estamos nessa situação, como é que eu me realinho? E aí todo mundo ficou, pelo menos grande parte dessa galera que tentou se manter produtiva ou aumentou a sua produtividade para dar conta de uma sensação de dívida interna, né, de medo, inclusive, muita gente trabalhando mais porque vai que eu perco o emprego, então eu tenho que produzir mais. E aí, na verdade, é isso. O resumo dessa dinâmica toda é sofrimento psíquico. Não dura, daqui a pouco as pessoas elas fragilizam, elas cansam, né? Eu falo dos meus colegas professores, até tem uma que a Natália está aqui, a gente está vivendo um processo surreal, né? Assim, e não falo nem culpabilizo o sistema de ensino, pelo contrário, eu acho que o sistema de ensino está tentando se moldar ao que está acontecendo, mas na ânsia de não deixar a peteca cair, de não parar, a gente está tendo que trabalhar 3 vezes mais, porque como é que você encaixa o ritmo de antes numa condição limitadora hoje, né? E é isso, é um processo que vai sim intensificar processos de ansiedade, de depressão, e aí as pessoas vão estar achando que elas estão entrando em depressão porque o sistema está errado, porque é para voltar como era. E na verdade, não, né? O sistema está errado porque o organismo não está funcionando como deveria, né? E é muito louco que você estava falando isso, né? E saiu uma pesquisa, acho que se eu não me engano foi na revista Exame, né? Falando assim, o quanto a gente se desgasta muito mais trabalhando à distância, né? Então, por exemplo, numa videochamada como a que a gente está fazendo aqui, ela não é como conversar ao vivo, né? A gente já tem esse sentimento, essa sensação. Mas existem atenções que são colocadas na nossa mente quando a gente está conversando aqui, né? Que não são iguais quando você conversa pessoalmente com uma pessoa. Então, por exemplo, eu estou olhando para você aqui, eu estou tendo o estímulo da minha tela em cima, da luz que está aqui na minha cara, do computador que está aqui para auxiliar, né? Então, a gente está tendo tudo isso no nosso campo de visão, né? E principalmente as pessoas que trabalham com atenção, então, por exemplo, nós mesmos psicólogos, né, atendendo online, a gente cansa muito mais rápido do que pessoalmente, porque os estímulos, eles são muito artificiais, e a nossa mente fica tentando o tempo inteiro entender realmente o que está acontecendo, dizendo a grosso modo, né? Então, quanto também nem seria saudável que a gente mantivesse a mesma rotina de trabalho dentro desse novo modelo que aqui está, porque ele é antinatural, como quase tudo que a gente faz, né? E o homem sofre sai dessa natureza dele, né? Distancia-se dessa natureza dele. E aí eu acho que entra a coisa da compaixão, né? Que é esse reconhecimento, assim, né? De que independente do que aconteça, nossas vidas são importantes e as vidas das outras pessoas são importantes, né? Então, acho que esse conceito de compaixão entra aqui. Porque se eu trabalho numa empresa, por exemplo, se eu administro pessoas, eu preciso entender que a produtividade delas vai cair, né? Então, se essa pessoa tem mais preocupações por ser fator de risco, que é o que está acontecendo, as pessoas que estão trabalhando de casa geralmente são as que são fator de risco, ela ainda por cima ela está com medo, né? E aí as pessoas estão com medo de perder entes queridos e toda essa situação que você já colocou, né? Então, a compaixão, ela tem isso, a gente entender e compreender que a vida de todo mundo é importante, inclusive a nossa, né?
Uhum. E aí eu acho que a compaixão é uma excelente ferramenta, porque quando tudo tá bem, ela faz a gente se sentir feliz, grato, nossa, olha que maravilhoso, né? Mas quando a gente está sofrendo, né, ela é aquela voz interior que manda a gente ter uma força ali, né, que vai te dando onde não tem realmente, assim, né, que vai te abraçando, te acolhendo dentro daquele sofrimento, né? Obviamente, a gente está falando de uma teoria, né, do que é a compaixão, né? A gente sabe que a aplicabilidade é muito mais difícil, muito mais desafiadora, né? A gente está Sim. falando da teoria, que é a coisa, né? E aí eu acho que é importante a gente entender, né, que a compaixão ela é feita de 3 pilares, né? Então, reconhecer que nós sofremos, né? Porque isso é muito típico na nossa geração, essa galera do eu não estou sofrendo, né? Então, eu tô aqui no Instagram postando uma foto maravilhosa, eu tô fazendo, sei lá, meus exercícios matinais, eu estou comendo saudável, eu estou, né? E aí a gente vai fingindo que nada está acontecendo, né? Estou lendo aqui, estou super produtiva, fazendo cursos online, né? E bem, na verdade, a gente está sofrendo e a gente não está querendo lidar com isso, né? A gente não está querendo chegar nesse sofrimento porque ele é doloroso. Sim. Só que se a gente não lidar com isso, a gente, com certeza, consequentemente, a gente não vai se desenvolver, né? E aí que está o extremo paradoxo, eu acho, né? Tá todo mundo procurando se desenvolver, mas no caminho oposto, assim. A gente está se desenvolvendo nas coisas que a gente não precisa. Uhum. Inclusive, quando a gente faz cursos, né? A gente faz cursos de coisas que a gente já domina, né? Eu sou da área da psicologia, eu vou me especializar aqui na terapia cognitiva, por exemplo, né? Sim. Eu já tenho uma base, eu já domino um pouco, né? Mas eu vou aprimorar aquilo. E quando a gente fala de autoestudo, a gente não faz isso, né? Deixa eu acrescentar uma coisa para você que eu acho que faz sentido pra gente trocar aqui e ver se isso também faz sentido para você. Essa coisa da estimulação, né, que a dinâmica do confinamento traz, e aquilo que você disse de as pessoas estarem de fato se queixando de mais cansaço, mesmo estando nas próprias casas, mesmo não tendo que fazer grandes movimentos, mesmo não tendo que pegar trânsito e coisas do gênero, né, que a gente normalmente acreditava que era o fator de desgaste. Um ponto interessante é que, assim, quando a gente está, por exemplo, numa dinâmica de estimulação real, né, de estimulação física, né, emocional, por exemplo, eu vou até tal lugar e lá, mesmo eu não estando com muita vontade, aquilo me estimula, né? Quanta gente já não disse isso? Tem que ir na academia, mas quando eu chego lá, a coisa vai, né? Nessa nossa dinâmica agora, a gente não tem mais isso, né? Assim, pelo menos a gente está restrito nisso. Então, assim, o estímulo é próprio, a manutenção do estímulo sou eu mesmo. Então, o gasto de energia também vem disso, né? Também vem desse processo que a gente tem que autogerenciar. E é isso que você falou, não faz sentido a gente pegar aquele modelo e trazer nesse, porque não cabe, ele é outro, ele é uma outra coisa. E compartilhando com você uma vivência que eu tive, né, na minha formação como psicólogo, eu recebi uma frase de uma professora que eu nunca mais esqueci na vida, porque aquilo me fazia muito sentido, né? Que ela dizia que entre o real e o ideal, existe aquilo que é possível, né? Então, entre aquilo que a gente está vivendo em termos de realidade alcançável, né, de possibilidade de mensuração, e aquilo que eu fantasio, que eu idealizo, que eu escrio de expectativa e que eu imagino, tem o que é possível, tem o que eu dou conta, né? Tem aquilo que o meu organismo ele aceita e tudo mais. E aí, durante muitos anos, eu usei essa frase para justificar exatamente essa dinâmica que a gente está abordando agora da compaixão e do respeito aos limites, do respeito ao próprio limite e tal. E aí eu fui numa época da vida fazer um curso desses que a gente entende que são necessários, né, de aperfeiçoamento do mesmo, né, dessa linha ascendente de eu tenho que continuar sendo melhor e tudo mais. E aí eles pediram assim, qual é a frase que você mais usa? E aí eu trouxe essa, né? E aí eu falei, essa, entre o real e o ideal tem o que é possível. E aí o feedback que eu tive das pessoas desse lugar, e aí, claro, eu entendi o contexto, era assim, nossa, mas você se conforma com o que é possível? Você tem que mirar no ideal, né? Não pode ser assim. E eu fiquei um tempo assim pensando, será? E meio que iludido nessa reflexão do ter mais, do ser mais, né? Quando, na verdade,
e aí vou te devolver a bola para voltar aí nos pilares da compaixão. A Viviane Mosé, que é uma profissional que eu admiro muito, e ela é inspirada pela filosofia de Nietzsche, ela fala que você só empatiza, você só consegue, né, empatizar com o outro e aí entrar no processo de desenvolvimento de compaixão se você percebe a sua pequenez, se você percebe a sua fragilidade, né? E é muito interessante ver que pessoas, a gente pode pegar exemplos de figuras públicas, do governo talvez, que não desenvolvem empatia, não se aproximam, não saem do próprio lugar, na maioria das vezes porque não reconhece a sua fragilidade, né? Se impautam um discurso de tudo eu posso, porque comigo nada acontece, porque eu sou o melhor de todos. E aí você não encontra empatia e compaixão de forma nenhuma, né? Porque se você não se sensibiliza e não fragiliza com a tua pequenez, com a tua fragilidade, como é que você faz isso? Faz sentido para você, Letícia? Como é que é isso? Nossa, faz super sentido. Até porque, né? E é engraçado, porque a compaixão, ela começa com isso, né? Tipo, você reconhecer o quão pequeno você é, né? E aí depois ela passa para, olha, reconheça que todos nós somos. Né? Então a gente também para de idealizar pessoas, né? De ter aqueles ídolos, os mitos, né? As pessoas que você fala, nossa, aquela pessoa é sensacional, né? Os digitais influencers aí, né? A gente percebe que todo mundo sofre. Portanto, todo mundo quer ser feliz, né? Então, assim, quando a gente incita uma falsa felicidade, a gente sofre. Quando a gente reconhece que todo mundo sofre, a gente também consegue perceber que isso é parte da condição humana, né? Então, eu vejo as pessoas não querendo sofrer de forma alguma. E, gente, sofrer faz parte da condição humana. Não tem como não sofrer, é inevitável. Sim, né? até essa coisa do sono que você trouxe, né? De fato, a gente está vendo muita gente se queixar de falta de sono, né? Até a galera que tá aí, quiser fazer pergunta, nós estamos super aí, que a gente já gosta de responder umas perguntinhas. Faz ó, que a gente se responde. Então, é muito interessante, porque as pessoas estão assim, meu Deus, eu não tô dormindo, eu tô com dificuldade para dormir, ou eu não tô conseguindo. E eu fico pensando assim, gente, vocês estão numa pandemia, você quer dormir? Sério mesmo? Que você acha que você vai dar conta? É muito desumano, cara, né? Como é que as pessoas pensam isso assim? Gente, nós não vamos dar conta de tudo mesmo. E é isso, a gente já não dava. A gente não dá e a gente não vai dar conta. Por muito menos a gente já batia fino, né? A galera tá com uma pretensão. Não, e existe uma idealização. Eu acho que nós, dentro da profissão, né? Acho que você deve acompanhar isso também. Assim, a gente corre um risco muito grande de chegar nesse lugar da idealização de um perfil de gente ideal, né? Daquele modelo de ser gente. De que gente tem que ser pleno, tem que saber tudo, tem que dar conta de tudo. E aí, no momento em que a gente... saber, né? O tal do sujeito suposto saber da psicanálise. Mas a gente corre muito um risco, porque as pessoas nos procuram para eliminar conflito, para eliminar problema. E aí a gente pensa assim, mas será que esse é o caminho? Será que a eliminação é o caminho? Ou a gente está falando desse movimento de compaixão com a dificuldade, com o não saber, com o não conseguir, né? E aí só assim, como você disse, a gente vai conseguir fazer o movimento de se empatizar e de desenvolver compaixão pela dificuldade do outro, né? E aí, muito louco, né? A Rê Mecati colocou aqui pra gente, ó. Vi uma frase hoje que dizia assim: desculpe, não estou sendo muito produtivo. É a minha primeira pandemia. Tamo junto, Rê. É bem isso mesmo, né? Maravilhoso. É bem essa pegada. E aí eu acho que a gente passa para o terceiro pilar, né? Que é reconhecer que sofrer acontece com todos nós. Por quê? Porque a gente entra numa neura de evitar que as pessoas que a gente ame sofram. Né? Já não basta a gente sofrer, a gente entender que as outras pessoas sofrem, a gente precisa começar a compreender que acontece com todo mundo, né? Eu amo o Guga de paixão, mas eu não posso evitar que ele sofra, né? E o sofrimento então, do Guga é do Guga, não é da Letícia. Quem vai sentir sou eu, não tem como. E aí, se você não sentir, o que você vai fazer também, né? O que seria de uma pessoa que não sente nada? Não é mesmo? Né? Então, a gente sair, a gente largar essa ilusão de que nós somos responsáveis por criar a felicidade alheia e a nossa felicidade, né? Óbvio que a gente faz movimentos para criar felicidade, para criar momentos felizes, para criar, né, uma condição de vida agradável, mas eu estou dizendo no sentido
da fantasia mesmo, né? De idealizar que a gente vai chegar naquele lugar que você não sofre mais. Eu acho que todo mundo da nossa geração passou por isso, né? Nossos pais falavam assim, ó, você vai trabalhar, você vai se formar e depois a vida vai ser maravilhosa para você. E aí você se forma, você fala, gente, me enganaram aqui, né? Não tem esse lugar onde fincaram a bandeira da felicidade e a partir de agora é só plenitude, né? Esse lugar, ele não existe, né? Não. Então a gente reconhecer que esse lugar não existe para nós e também não existe para os outros, né? Nos ajuda muito também a compreender esse conceito de compaixão e trazer isso para nós, né? Para nossa autocompaixão, porque é muito difícil. A gente está falando de 3 pilares aqui que são difíceis de exercitar. Uhum. É difícil de exercitar para a gente que está buscando esse exercício, para as outras pessoas é muito mais difícil ainda, né? Para que a gente possa exercitar a compaixão por nós, né? Uhum. Com a gente, com as ferramentas que a gente tem. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa parar de exigir que as pessoas sejam produtivas, a gente precisa parar de exigir que as pessoas deem conta dos seus trabalhos plenamente, né? Que as pessoas não errem, ou sei lá o que, a gente precisa parar de exigir isso. Nossa, mas você não está fazendo nada, mas agora que você tem tempo, né? Eu vi esses dias assim, agora que você tem tempo, qual é a sua desculpa? Gente, ai, humanidade. Cara, não dá, né? Não dá. Então eu acho que a gente precisa entender que talvez os outros não vão fazer esse movimento por nós. Sim. Mas nós temos que fazer por nós mesmos, né? Para a gente ficar um pouquinho mais em paz do que dá para ficar. Eu acho que esse é o grito de libertação do momento, porque assim, é como você disse, se eu não entrar em contato com essa possibilidade de me absolver dessa cobrança, eu não faço isso com o outro, né? E aí a gente vai compreender a expressão do livre é aquele que liberta o outro. Então, assim, se eu não fizer essa troca, como é que eu liberto o outro? Como é que eu consigo não cobrar da minha mãe estabilidade emocional, do meu pai condição financeira, do meu marido companheirismo? E a gente tá nesse lugar, né? Por isso que eu falo, a sociedade já estava adoecida, ó. E a gente está, na verdade, só aumentando a visibilidade para isso, porque toda essa geração de faça o impossível, de trabalhe na empresa e dê o seu sangue, é uma sociedade, é uma humanidade completamente perdida nesse lugar de limites, de se reconhecer, de se conhecer, de entender tudo isso. Então, até esse foi um dos objetivos do porquê que a gente decidiu estar aqui, né, Lê, assim, porque a gente assiste, eu e a Letícia, a gente vem do meio da psicologia, a gente vem do meio organizacional, a gente adentra, né, esse lugar dessa cobrança, a gente entra nesse sistema, né, a gente assiste esse sistema e a gente fica cada vez mais assim, mano, é isso mesmo que a sociedade está fazendo? É inacreditável como a gente não consegue incentivar, né? Então, muitas vezes a pessoa da empresa vem atrás da gente, quero uma palestra motivacional. Mas peraí, como é que você está tratando as pessoas? Sim. Aí você faz o estudo organizacional, você fala, não dá para motivar pessoas a partir da forma como isso aqui funciona, né? Sim. Não dá pra gente dar um pano de prato cheio de florzinha aqui. Não tem como, né? A gente vê que não tá saudável. Sim, sem Até dúvida. a Defunchal colocou assim, ó. Mas vocês acreditam que pessoas que sejam mais evoluídas conseguem sofrer menos? Tipo monges, pessoas que conseguem meditar? Isso faz algum sentido? É a Denise. Denise é uma pessoa incrível. Denise é responsável pedagógica do Instituto Racine. Denise, até vou convidar você e todo mundo, Let's, eu nem sei se eu te contei isso, mas eu vou fazer uma série de lives com a monja Janlan. A gente vai fazer uma série que vai se chamar A Monja e o Menga. E a gente vai trazer um debate entre a psicologia e o budismo, né, que é uma base filosófica fundamental aí de reflexão e de análise, e a psicologia é o nosso eixo, né, de olhar para o mundo. Mas quer responder você, Letícia, a Denise?
Não, até achei engraçado, porque essa teoria que a gente está falando aqui, né, da autocompaixão, na verdade, ela é do Jim Desmond, que, se eu não me engano, ele é da psicologia budista, que é uma área da psicologia que eu acho sensacional, né? Uhum. Eu acho que sofrer é inerente, né? Eu acho, não sei se eu estou certa, porque não conheço os monges ascensionados, digamos assim. Mas acho que sofrer é inerente, sofrer é do ser humano. Eu acho que o que essas pessoas que se dizem, não se dizem, né, que nós rotulamos como mais evoluídas, elas conseguem compreender isso, né? E elas não lutam contra isso. Elas Uhum. falam assim, então ok, estou sofrendo. Sim. E é isso. E eu acolho esse sofrimento, eu gerencio esse sofrimento, eu reflito sobre isso e, de certa forma, consigo fazer isso como uma ferramenta de aprendizado, né? Penso eu. Sim. Não manjo muito da parte budista, mas estou palpitando aqui. Então, mas eu concordo plenamente, assim, acho que a gente tem aí dois eixos para olhar. Um é essa parte da sociedade que considera o sofrimento como algo a ser evitado, como algo a ser eliminado, como algo a ser expurgado, e é justamente essa sociedade que acredita que existe um lugar de felicidade de ausência de sofrimento, né? O que faz com que a gente esteja em constante sofrimento, porque você não chega nisso nunca. E aquela concepção de vida que aí os budistas se apoiam, na sua grande maioria das doutrinas, de que viver é inerente ao sofrimento. Então, assim, não existe forma de não viver, né? É sofrimento que muda de nome, que eles falam, né? Então, assim, hoje você sofre por isso, mas amanhã você sofre por uma outra coisa, mas é só o sofrimento que mudou de nome. Hoje chama a morte, amanhã chama a perda, e depois chama a frustração, mas é isso. Eu sou um super defensor da meditação, eu acredito que as práticas meditativas, elas na verdade são práticas de gerenciamento. Elas não são práticas de eliminação, elas não são práticas de ausência de sofrimento ou ausência de ansiedade, né? Mas elas gerenciam. Numa sociedade que se hiperagita mentalmente, se você não desenvolver recursos para gerenciar isso, né? Agora, eu sei que eu estou me estendendo nessa fala, mas é que eu me empolgo, a Letícia sabe. Não, eu adoro. A gente vai ter que entender o contexto, né? Porque, assim, uma coisa é você meditar com tudo estabilizado, num lugar lindo e maravilhoso, onde as coisas estão silenciosas, onde, né, tá tudo num lugar que você idealizou. E outra coisa é você meditar numa pandemia, gente. Então, assim, não podemos alienar. A gente não pode se alienar de que nós estamos numa trajetória, sim, de sofrimento, e que essa trajetória, ela, na verdade, é um baita de um processo, né? É um processo de se desenvolver. E aí o contexto ajuda, e por isso que a gente fala sempre da luta por equidade social, né? Porque o contexto, ele ferra a vida de muita gente, as condições e oportunidades, né? É isso que eu falo, assim, é fácil você meditar lá no templo lindo, maravilhoso. Outra coisa, medita no meio de uma casa com 15 pessoas falando na sua orelha, porque ninguém tem condição de morar cada uma na sua casa, né? Então, assim, o contexto vai ditar muito isso, por isso que a gente precisa, sim, defender pessoas que não têm privilégio e tentar garantir aí uma distribuição para elas. A condição genética é um fator que a gente sabe que existe, mas a gente tem o potencial da escolha, que é bem polêmico, porque como é que você escolhe se você não tem opções para poder fazer as escolhas? Mas por isso que a prática meditativa é uma alternativa de gerenciamento, mas ela não é remédio, ela não é a solução de todos os problemas, né? Então a gente vai ter que entender que ainda sofreremos. E acho assim, que esse é um discurso de pessoas que conseguem se autofinanciar, né? Então, assim, eu gosto muito de ler um cara que se chama Osho, e uma das coisas que eu li sobre o que ele diz, eu achei muito interessante, foi que ele disse assim que dentro da miséria e da fome, não é possível se espiritualizar. Porque você está preocupado em comer, né? Então, mesmo as pessoas que dentro desse cenário elas são espiritualizadas, elas estão ali ignorando esse fato e tentando se desenvolver de uma outra forma, porque é um fato extremo, né? É extremo. Então, assim, eu acho que para a gente entrar nesse momento de humanidade, das pessoas iluminadas, das pessoas, né, evoluídas, né, a gente precisa manter o mínimo das pessoas, né? A gente precisa, pelo menos, que as pessoas tenham um lugar decente para morar, não passem fome, né? Que os direitos básicos delas sejam resguardados, suas necessidades básicas sejam atendidas, né?
Então, eu acho que é um discurso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é um pouco elitista, né? Ele vem de uma condição de vida boa, né? E aí, boa, eu quero dizer, uma vida que você consegue ter um conforto, você consegue se manter e tudo mais, né? Então, acho que, por exemplo, para mim e para o Guga, que a gente é classe média, né? É fácil para a gente falar assim, eu vou, né, aqui, olha, gente, vamos ser felizes, sabe? Não, só que Sim. não é o que acontece, né? Então, se É, a gente consegue se alienar um pouco do uhum. sofrimento do outro, a gente consegue fazer esse discurso. Mas se a gente for pensar nas coisas como elas estão acontecendo, nas pessoas como elas estão, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar de, olha, não estou sofrendo por nada. Sim. Por isso que acho que até a Denise trouxe mais um comentário aqui, né? Tem uma galera comentando aqui, Denise, Edri, oi Edri, Cleide entrou agora, a Denise trouxe assim, né? Hoje mesmo morreu a mãe de um funcionário e ele disse que estava muito triste. Eu disse, sofra, não fuja do sofrimento. Ele vai se Uhum, transformar em outro sentimento aos poucos. É, então, é muito complicado esse lugar que a Letícia está trazendo, né? Assim, complicado no sentido de complexo mesmo, porque a gente precisa uhum, relativizar as coisas, né? E o processo uhum, de compaixão é um processo que muitas vezes você precisa compreender qual é o contexto, qual é a história do uhum, indivíduo, de que lugar ele veio, para a gente não ficar assumindo essa fala meritocrática, né? De é só se uhum, esforçar que você se dá bem, é só você se esforçar que você se mantém em paz, é só meditar que você vai evoluir. E na verdade é isso mesmo, a gente vai precisar entender o contexto, e certos contextos são de sofrimento, não tem como sair uhum, disso, vai sofrer, e a gente vai ter que talvez fazer intervenções para minimizar o sofrimento, e quem sabe em uhum, algum momento criar alternativas de emancipação desse sofrimento, talvez para um outro sofrimento, né? Porque os sofrimentos não vão uhum, parar de vir, então é muito importante a gente deselitizar isso, como a Letícia está trazendo. Senão a gente fica assumindo. E é muito complicado isso, né, Lê? Assim, eu e a Letícia, a nossa, gente tem muito. uma aversão a essa fala, muitas vezes, de profissionais, de acredite em você, faça o seu Uhum, melhor. Porque, na verdade, de que melhor a pessoa está falando, né? Assim, de que ponto de largada a gente está falando? De que ponto de partida? Tanto até a Elaine colocou aqui, né? Necessidades básicas de Maslow, né? uhum, O Maslow, para quem não conhece, é um dos principais teóricos sobre as teorias motivacionais, né? Claro que existiram vários outros, mas ele traz uma reflexão atemporal de que você só consegue começar a perceber a possibilidade de satisfação de necessidades mais complexas ou de necessidades de autorrealização quando você está em condição de satisfação de necessidades básicas. Então, como é que uhum, você fala de paz? Como é que você fala de satisfação, de espiritualizar-se para um organismo que está com fome e que precisa de uhum, recurso, né? Então, por uhum, isso que a nossa luta, a minha a da Letícia eu sei que também é uma luta em prol de sinalizar que as pessoas têm necessidades diferentes e elas precisam ser uhum, atendidas nas necessidades que elas têm, né? E quem dera se os nossos governantes, os nossos políticos estudassem 1/10 do que a gente compreende enquanto ciência. E a gente está vivendo uma uhum. era de ciência, não sei nem se esse termo existe, estou inventando agora, né? Que é totalmente alienante, né? Como é que você decide sobre um povo quando ele tem, na verdade, uma condição de diversidade própria? Você precisa se aproximar. E aí, mais uma vez, a necessidade. Até a Renata está falando aqui, não existe o mesmo barco. É claro que não existe o Nossa, mesmo claro que barco, não, de gente. forma alguma, de forma Cada um alguma. vive essa birosca dessa pandemia de um lugar, de uma condição. Galera que está na linha de frente vive uma coisa, galera da periferia vive uma outra, galera da internet vive uma outra coisa. Então, assim, esse mesmo barco, ele nunca existiu, né? Desde a construção social piramidal, dessa ideia de que existe uma figura de poder e pessoas embaixo, e essa hierarquia que, inclusive, as empresas tendem a reproduzir, né, Lê? Assim, essa Uhum, ideia de uhum. que, né, de classes, e aí, para quem não viu o filme O Poço, fica a dica Nossa, cultural. É isso, a gente precisa entender que não estão no mesmo barco. Renata está dizendo, está rindo para não chorar. é Renata, bem isso. a gente ri e Cada chora ao calma mesmo lágrima. tempo. É um negócio que você não sabe, tá chorando ou tá rindo? O que que é isso? É. Não, e acho muito louco, né? Porque o pessoal, principalmente acho que do estado de São Paulo, que não tem noção do que é o Brasil, o pessoal tá numa bolha louca aqui. Psicogestor, boa noite. Psicogestor, ele tá com a gente em todas as lives aqui, tá fidelizando aqui na síntese já. Muito obrigada pela sua presença.
Nós temos uma renda per capita nacional de R$ 1.438. R$ 1.438 por pessoa, né? E aí, se a gente for colocar isso dentro de uma pandemia, dentro de tudo que isso, não temos mais essa renda, né? Isso é de 2019. Mas, assim, dentro de tudo isso que está acontecendo, né? Quando que uma família vive com tão pouco dinheiro, né? Então, a gente precisa entender que se a gente pegar o rendimento domiciliar per capita dos brasileiros, e ele é R$ 1.438, a gente precisa entender que muita gente não tem conforto. Não tem conforto, né? Muita gente tem Maslow, né? Que é ter minimamente ali o que comer, um lugar confortável para se reproduzir, né? E um banheirinho legal, né? Então, assim, se a gente for olhar, a gente não tá nem perto de um conforto de vida dentro do nosso país. Principalmente porque o nosso poder de compra é pífio. Pífio, né? Então, não tem como a gente falar assim para essas pessoas, olha, vamos nos espiritualizar, você está sofrendo por escolha. Você tem que pensar positivo, vamos ter crenças não limitantes. Não tem como, é desumano. Né? Letícia e eu somos terapeutas cognitivos comportamentais avessos ao pensamento positivo. Que fique claro aqui que essa história de pensamento positivo foi uma invenção feita por uma parte da sociedade que queria apenas manter o status desta sociedade que a gente aqui está apresentando e criticando conformar para todos vocês. Pessoas, como né? conformar pessoas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa compreender que as pessoas estão muito erradas. Né? Aí o psicogestor colocou aqui pra gente, ó, o estado de São Paulo gera 40% do PIB brasileiro. É o estado mais rico do país. E aqui, o que a gente vê de pessoas passando todo e qualquer tipo de necessidade, gente? Sim. Bizarro. Não, para a gente poder falar, né, de tudo isso que a gente está dizendo aqui, eu acho que não tinha como a gente não abordar essa condição da desigualdade, né, porque como é que você analisa comportamento, como é que você analisa seres humanos, se você não contextualiza, né? Então, todas as regras estabelecidas por líderes, né, por pessoas de empresa, por pessoas que estão dentro dessa estrutura piramidal, ela tende a ser falha, porque você não está no lugar do outro, né? Você não vivencia. Por isso que a gente acredita numa sociedade onde não existem pessoas iguais, onde elas são todas diferentes, e a gente vai precisar compreender a necessidade de cada um. E aí é onde eu acho, voltando para o conceito da compaixão, né, que a nossa proposta é, inclusive, elucidar sobre esse conceito. O exercício da compaixão, e a Letícia deixou bem claro, né, que não é uma coisa fácil, mas é uma possibilidade da gente gastar uma energia buscando a identificação daquilo que cada um vivencia e sente. E, voltando para quem está chegando agora na live, né, associando com essa urgência de produtividade, a gente começar a levantar a bandeira de que a prioridade agora é outra, de que a prioridade não é produzir, de que a prioridade ela está se modificando. E aí, claro, mais uma vez, eu também não posso generalizar essa fala para todas as pessoas, porque a gente sabe que tem uma parte da população que está ganhando nesse momento, né? Que está se desenvolvendo economicamente nesse momento, né? Mas o que a gente experiencia até na nossa prática profissional é que a dinâmica de sofrimento humano, ela tem vindo, né, todos os altos índices de ansiedade que a gente acompanha, tem vindo justamente por essa urgência dessa cobrança dessa produtividade. E aí não faz sentido a gente vivenciar uma pandemia e não rever esse padrão. Por isso que eu falo assim, quem está esperando que essa pandemia passe para voltar ao normal, tomou chá de fita, porque não entendeu que o normal era muito ruim. O normal já era muito ruim. Como é que você quer voltar para aquilo, né? Não dá. E que a gente possa rever, né, nossas questões de produtividade, nossas questões de autoconhecimento e nossas questões de consumo. Que foi aí o que gerou tudo isso, né? E aí eu nem tô falando do consumo de carne, apesar de eu ser vegetariana, mas eu tô falando do consumo. Né, o quanto a gente consome desenfreadamente várias coisas e o quanto isso pode nos prejudicar. Hoje a gente foi prejudicado, teoricamente, né, pelo consumo de carne.
mas nossas florestas estão acabando, né? Os nossos recursos naturais vão se esgotar, existem estudos, né? Você joga aqui no Google, você vai saber, né? Então, assim, o quanto a gente precisa aprender a ter uma relação diferente com os nossos iguais e também com a nossa natureza, né? Com o nosso planeta, com os recursos, com os nossos consumos, com a forma com a qual a gente se relaciona como um todo, né? Não só com a gente mesmo. E o que é muito difícil, porque ultimamente a gente não está se relacionando bem com os nossos semelhantes. Sim. Né? Então, entender isso para os não semelhantes, não tão semelhantes assim, né? Vai ser bem. Mas que a gente possa iniciar esse movimento, porque se a gente for sair de casa para voltar a produzir loucamente e consumir loucamente, nada vai ter. Não, do que vale, né? Vai ser tudo em vão. Vai ser tudo em vão, tudo isso que a gente está sofrendo, né? A Karen Renata disse assim, ó, Guga mudou o curso da minha fase na pandemia. Obrigada. Renata riu do chá de fita, tenho certeza que ela riu do chá de fita. Então, sabe, Renata, assim, nem acho que seja a nossa pretensão, mas é o nosso desejo, talvez, muito interno, de que é tão bom ver as pessoas mudando os seus cursos de vida, mudando os seus direcionamentos, abandonando crenças limitantes, né? Eu acho que essa é uma das grandes coisas que faz com que eu e a Letícia, a gente ainda não tenha apostado em Marte, no caso, né? Na moradia em Marte. Que é exato. Que é essa sensação reconfortante que é a gente ver que sim, é possível se redirecionar, abandonar percepções, abrir a mente, né? Assim, eu falo que a minha modificação política é tão incrível de olhar para o que eu modifiquei de percepção política, do que os meus amigos modificaram, né? Então, assim, é possível. Só que essa disponibilidade, ela não vem no chip, né? Você não toma ela, né? Você precisa ir aguçando essa dinâmica de modificação para que a gente possa, sei lá, mudar isso. Agora, a Renata está trazendo também, Lê, um negócio de que, assim, a Remecati, para quem não conhece, que está aqui acompanhando, ela vai ficar envergonhada de eu falar dela, mas a Renata é uma entusiasta dessa mudança social, a Renata desenvolve inúmeros projetos, né? Ela está aí com Araras, para quem não conhece, é um grupo de pessoas que trabalha sobre reflexões e conscientização de consumo, de sustentabilidade, de troca. Sigam a Renata, ela direciona vocês lá para o Araras. E ela está dizendo assim, né? Mas o mundo está voltando a quase isso. Lojas lotadas na Europa, filas. Então, você sabe que uma preocupação muito grande, Lê, de repente a gente fala sobre isso num outro momento, que a gente não fez isolamento, né? Vamos falar a verdade aqui, que o Brasil não fez esse negócio ainda não. A gente fala do isolamento, mas a gente brincou. A gente está brincando esse negócio. Mas uma grande preocupação, além do como confinar, do como reduzir, do como achatar a curva, é como é que o ser humano volta. Como é que a gente abre, né? E a gente vê as pessoas vivenciando um processo de repressão e a hora que abre, sai desenfreado para tentar satisfazer tudo aquilo que não deu conta. E esse é um processo que a gente avalia exatamente a condição de saúde mental das pessoas nesse processo todo, né? E acho que também a gente precisa entender e compreender que muitas pessoas não vão mudar. Sim, sim, né? Eu sim. falo sempre brincando assim, né, pro pessoal lá, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que é vegana, e ela falou assim, imagina um mundo onde todo mundo é vegano. Eu falei, esse mundo não vai existir, porque a partir do momento que todo mundo for vegano, vai ter alguém que vai olhar pro porco e vai falar assim, e se virasse um bacon, né? Sim. Porque é do ser humano, né? Fala, essa padronização nunca vai existir, né? A gente está sempre polarizado. E essa polarização, ela nos traz um certo equilíbrio, né? Por mais que a gente não deseje que ela exista, né? Não, e assim, é aquilo que a gente falou aqui, né? Assim, a história já mostrou muitas coisas. Então, assim, é a minha primeira pandemia. Mas ela não é a primeira pandemia da humanidade, né? Então, assim, o exemplo de que a humanidade não aprendeu coisas e não soube traduzir para o outro, né? Para aqueles que estavam chegando, não soube prosperar aquele conhecimento, aquela informação de vida, é o exemplo disso, né? Karine está dizendo aqui, Karine Pontes, estou há quase 3 meses em casa esperando o Brasil começar o isolamento. Todos nós estamos esperando esse negócio aí, né? Que não rolou.
Não rolou e parece que não vai rolar. Mas que a gente possa... O psicogestor aí tá dizendo que choque de realidade. Eu não sei quem é você, psicogestor, muito prazer, eu sou o Guga. Mas se você juntar Guga e Letícia, é isso que dá. Você chora só. Porque a gente tem paciência no coisa do limite da política, entendeu? Do polido. A gente faz isso o máximo que a gente pode. Mas como só tô eu e ela aqui e vocês... Não tem ninguém pra frear, gente. Não tem ninguém pra frear, que é o benefício da live. Judiação pra galera, né? A gente vai pifar eles hoje. Bom, nós estamos com 6 minutos de live pra encerrar, né? Que ela encerra em 1 hora. Nossa, voou. Então, a gente encerra? A gente fala muito. Vamos fazer outra? Vamos fazer outra? Gente, vocês querem que a gente faça outra? Pede o tema que a gente gosta. Bota pra gente aí nos comentários, bota nas nossas redes sociais que a gente vai fazer outra. Vamos fazer um momento. Vamos fazer um momento merchan agora? Uns minutos pra mim e outros pra você? Pode começar. Tá, então tá bom. Gente, quero convidar todos vocês para seguir o Instituto Inspirai, um instituto que foi criado específico para cuidar de processos de ansiedade e de estresse. Instituto.inspirae, por favor, siga lá. E também sigam o Núcleo Nascem, que é um núcleo de artes, onde a gente tem produzido alguns conteúdos de muita reflexão e entretenimento. Vale a pena. Eu lancei para semana que vem um curso de atenção plena, que a gente citou aqui, inclusive meditação. Ó, a Letícia tá botando todos os arroba ali, que a Letícia é dessas. Ajuda. Isso. É um curso de meditação, quem tiver interesse. Ele é uma meditação neurocientífica, não tem atrelada a uma corrente espiritual. E, na verdade, é isso que a gente falou. Ela é um recurso de gerenciamento, tá? Não vai salvar a vida das pessoas. Mas para quem não conhece, quer entender um pouquinho, quer poder aplicar na própria vida, esse curso vai acontecer também de forma online. É só me procurar nas redes sociais. E é isso. E não percam a série A Monja e o Menga, de lives, onde a gente vai fazer uma relação entre o budismo e a psicologia. São 3 lives, às sextas-feiras, às 16 horas, começando nessa sexta-feira agora. A palavra é sua, Nossa, Letícia. eu já quero. Gente, vou pedir para vocês seguirem @síntese_dho. Provavelmente vocês estão vendo por aqui, mas quem estiver vendo aí pelo Google é @síntese_dho. Nós estamos com vários links muito legais na nossa bio. Tem link sobre o coronavírus, como higienizar coisas, etc e tal. Nós temos o podcast Psicóloga no Divã, que também é um link muito bom para vocês verem lá nosso podcast. A gente trabalha com empoderamento feminino, entre outras coisas. Então, segue lá, @síntese_dho. Na nossa bio tem o link de tudo que vocês precisam aí. Inclusive no nosso canal no YouTube, onde essa live vai estar mais tarde. Agradeço demais o Guga Menga, que é meu mestre, meu parceiro de vida, a pessoa mais maravilhosa que existe. Gostaria de agradecer muito, agradecer todo mundo que esteve com a gente na live, a participação de vocês foi sensacional. Nós estamos disponíveis para vocês, mandem mensagens e já dá um tema da nova live aí, vai. Quem, eu ou eles? Não, eles, né? Deixa eles nos guiarem um pouquinho. Certo, galera? Gente, obrigado. Também quero agradecer, Letes. É um prazer. A gente está ensaiando fazer alguma coisa junto aí nessas lives da vida já faz um tempinho. Que bom que deu certo. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Amigos, conhecidos, não tão conhecidos, pessoas que se dedicaram para estar aqui. A gente sabe que o mundo está cheio de lives e vocês puderam parar um tempinho aí. Rê acompanhou a live toda do começo ao fim. Ô, Rê, vamos fazer uma live. Quero poder falar lá pelo Núcleo Nascem, quero falar sobre o Araras, sobre seus projetos, por favor, vamos combinar. E obrigado. Deem aí ideias dos temas, a gente volta com certeza. E beijo para todos. Beijo, galera. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.